Um assassino de aluguel acaba cometendo um erro e erra o seu alvo, apesar de todo o preparo meticuloso que ele tem antes de toda a execução. Isso faz com que pessoas que estão atrás por tal mandato de assassinato façam retaliações perante a ele, ou atinjam, inclusive, no seu modo pessoal, na sua vida pessoal, e por consequência, esse assassino vai então buscar uma contra-retaliação e ir atrás de quem está agora o caçando. Essa é a sinopse do filme O Assassino, novo filme dirigido pelo David Fincher, que chegou a estrear nos cinemas há mais ou menos um mês atrás e que já faz mais ou menos uma semana que está disponível na Netflix, sendo o original da plataforma. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e bora conversar um pouquinho sobre O Assassino. Mas antes, é claro, se inscreve no canal e deixa aquele like para ajudar, esse vídeo a ter mais alcance e para vocês sempre acompanharem aqui o canal onde eu falo de literatura e cinema praticamente todos os dias. Bom, em O Assassino, a gente tem, aqui no diretor David Fincher, um cara que é especialista em thriller. Ele dirigiu já diversos filmes, sendo que na seara ali do suspense, ele tem clássicos, basicamente, clássicos contemporâneos, como Clube da Luta, Seven, a gente tem O Quarto do Pânico, que é um filme que eu particularmente gosto bastante, Zodíaco, e dentre outras obras. Claro que o David Fincher, ele não é necessariamente apenas o diretor dessa seara, ele tem filmes ali como, por exemplo, Mank, que foi o último filme dele, que particularmente tem algumas coisas que eu gosto, outras não, e outros filmes relevantes, como A Rede Social. Enfim, David Fincher é uma lenda do cinema. Então, quando foi anunciado que O Assassino seria o novo filme dele, uma adaptação de uma HQ, e que era dentro desse gênero do thriller, do suspense, obviamente as expectativas foram lá em cima para quem conhece o trabalho do diretor. E aqui a gente tem parte dessas expectativas sendo supridas e outras não. Algumas questões aqui são por escolhas, outras poderiam ser mais bem contornadas. Vamos lá. Qual que é o objetivo do filme aqui? Tem essa narrativa que vai trazer esse personagem, que é um personagem sem nome, por isso que eu não disse o nome dele no início, ele é apenas esse assassino de aluguel. Ao longo do filme ele é chamado por diversos nomes diferentes, até porque isso faz sentido, já que ele é um assassino que está tentando proteger a própria imagem. E ele vai ter essa missão, e ao longo dessa missão a gente vai acompanhando de maneira bem burocrática tudo isso. Ele vai em um local, depois vai em outro, e depois em outro local, resolvendo as pendências e buscando informações, até chegar no seu objetivo final. Tanto é que o filme é dividido em 6 capítulos, com cortes bem bruscos entre ele, então a gente tem aqui uma obra que é pragmática nesse sentido. O que não quer dizer que o David Fincher não coloque o seu dedo aqui. É um filme com extrema qualidade técnica, ali sonora, de atuação, de condução nesse sentido. É uma escolha essa questão dos capítulos e cortes abruptos. Para mim dá uma quebrada um pouco no ritmo, mas no filme, no final das contas, acaba funcionando. Poderia ter sido mais fluido, mas funciona. E o filme basicamente não tem diálogos. E aqui que é algo que eu achei interessante na obra, porém, em certos momentos também prejudica. Aqui, nesse caso, poderia ter sido mais polido. Por isso, a frase da capa do vídeo. Desenvolvimento sem diálogo, ponto de interrogação. Fazendo a pergunta se isso é possível. É, até certo ponto. Faltou algo. Por quê? A gente tem aqui acesso ao personagem, sim, mas não necessariamente por diálogos. Ele é um cara que faz muita narração em voice-over, ou seja, como se a gente estivesse acompanhando os pensamentos dele. Principalmente no início do filme, é muito interessante, porque a gente começa a entender um pouco sobre a forma meticulosa que ele tem de trabalhar, como funciona a mente de um assassino de aluguel. Posteriormente a isso, a gente tem essa narração voice-over acontecendo a todo momento, fazendo com que o filme fique apenas nessa marcha e nunca mude para algo diferente. O que pode ficar um pouco cansativo, pode tornar um filme um pouco maçante, e que, apesar de entender a proposta, porque é efetivamente colocar você ali dentro da mente de um assassino, digamos assim, de uma forma mais plausível, mais palpável com a realidade, já que o filme poucas vezes vai para uma seara mais da ação frenética, uma ou outra cena, mas no geral é mais contido, como seria basicamente a vida real de um assassino de aluguel, onde existe muito mais preparo do que efetivamente a ação, e muitas vezes essa ação é muito mais rápida, muito mais crua do que necessariamente algo elaborado. Então, nesse sentido dessa proposta, o filme funciona. Mas ainda assim, os poucos diálogos que a gente tem pareceu carecer de alguma coisa, até porque tem alguns personagens que são interpretados por atrizes importantes, como é o caso da personagem da Tilda Swinton, que ela aparece de maneira rápida, tem um diálogo ali basicamente que é monocromático, só ela fala, o personagem do Fassbender, que é o nosso protagonista,
acaba reagindo pouco aos diálogos e no final das contas ele acaba ali conseguindo sua formação e segue a vida. Então, acho que o filme poderia ter tido um pouco mais de elaboração ali no seu mundo. Não precisava de grandes reviravoltas, mas no geral a gente tem um cenário único naquele capítulo, por exemplo, ele vai numa casa, ele vai num prédio, ele vai num prédio de autossegurança ou algo do tipo, e pouca coisa, digamos assim, muda dentro daquele micro capítulo, né? Como eu te falei, o filme são divididos em 6. Poucos diálogos acontecem. Então, dentro desse estudo de personagem, quando você mergulha dentro dele, é interessante, mas em certo ponto ele acaba. Dava para ter feito algo um pouco mais convidativo, um pouco mais chamativo, até pro lado do thriller, já que eu vi muita gente falando que ficou muito tensa com esse filme e particularmente não funcionou comigo. Eu gostei, achei interessante, mas fiquei com aquela sensação de que faltou algo. Ainda assim, recomendo que você assista? Recomendo. É um filme interessante, é o David Fincher, que por si só já coloca muita qualidade aqui, e também a gente tem o Michael Fassbender como ator principal, que ele entrega assim uma atuação muito boa, já que o personagem tem sua complexidade, sua dificuldade, principalmente que ele é um cara que, como eu falei, não faz muito diálogos, e isso na atuação é difícil. Enfim, recomendo que você assista O Assassino. Talvez não com as expectativas do mesmo estilo de thriller que o David Fincher já fez no passado, mas como algo diferente. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fique bem. Até a próxima. Tchau, tchau.